Será que a igreja no Brasil está caindo ou crescendo? Né? Eu fiz uma pergunta esses dias num Reels aqui do YouTube. Algumas pessoas ficaram assustadas, né? Como assim, né? Eu perguntei por que a igreja no Brasil está em decadência, ela está caindo. E eu sei que assustou muita gente, eu quero explicar um pouco essa pergunta aqui, mas esse vídeo é um vídeo para a gente responder os comentários que esse Reels recebeu. Eu acho bem interessante a gente falar sobre isso. Bom, eu estou produzindo uma série de estudos para a área de membros desse canal. Eles vão ser abertos ao público uma vez por semana, então todo mundo vai ver aqui no canal. Se você gosta desse tema, já se inscreve nele, né? E esse estudo é retirado do livro Diário de Bordo 85, meu livro, ó, Diário de Bordo 85. O estudo está integral aqui dentro, eu estou fazendo uma versão em vídeo para ajudar mais, porque eu quero mesmo ver a igreja no Brasil crescendo, subindo e conquistando, e é isso que eu quero. Eu não quero que ela acabe, mas uma constatação que a gente tem que fazer, a igreja está em decadência, né? E quando eu falo que ela está em decadência, eu não estou dizendo que ela vai desaparecer. Eu estou dizendo que no momento ela está em declínio. E isso é visto de forma bem clara nas escrituras. E eu vou ler com vocês o texto para vocês entenderem como que nós podemos perceber que a igreja está caindo, né? Mas antes, entre isso tudo que vai acontecer, eu vou comentar aqui os comentários que eu achei bem interessante, né? E aí você tem a oportunidade de comentar aqui também o vídeo, tá? Pode ficar à vontade e comentar aqui. O meu estudo tá ficando pronto aqui, ó. A gente vai usar o MindMeister para falar sobre ele. Já saiu um vídeo, tá na área de membros, né? O Entendendo o Seu Chamado já tá pronto aqui para ser gravado. Já tem um capítulo aqui na área de membros. E essa semana agora, né, quinta-feira, vai sair mais um episódio aqui para vocês, para todo o YouTube. Você pode assistir também. E depois ele vai para a área de membros, mas você tem um dia para assistir aqui comigo. E aí a gente vai falar sobre como moldar a cultura da igreja e como ensinar teologia na igreja. Tudo isso vai ser falado nessa série, tá? E aí o vídeo que eu coloquei, ele trazia a seguinte pergunta: por que a igreja está caindo no Brasil? Né? Deixa eu ver se é essa pergunta mesmo. Por que a igreja está acabando no Brasil? É isso, né? E aí algumas pessoas comentaram aqui, mas tem uma resposta que eu quero direto nela para vocês, ó. A Laudiceia Melo, ela fez um comentário que é muito interessante, porque ele pode confundir a nossa cabeça em relação ao crescimento verdadeiro da igreja e pode fazer com que a gente pare de buscar aquilo que a Bíblia nos orienta, aquela excelência na pregação do evangelho, tá? Eu não vou dizer que esse é o pensamento da Laodiceia, só vou usar o comentário dela para isso, tá bom? Aí ela coloca aqui, ó, jamais a igreja está acabando, jamais a igreja está acabando. Ao contrário, ela está crescendo e descobrindo que a verdadeira adoração é em espírito e em verdade, ela jamais será abalada. Então esse pensamento aqui, ele é claro, né? A igreja realmente está crescendo em espírito e em verdade, mas ela não está crescendo numericamente em espírito e em verdade. E por que ele pode confundir a gente, ô Laodiceia? Porque a vida dos cristãos, em toda a história do cristianismo, você pode ir lá do primeiro século até o 14º século, 16º século, a vida dos cristãos refletem aquilo que eles estudam, aquilo que eles aprendem, né? A nossa vida é o que a gente sabe, entende, Laodiceia? E você pode medir esse decréscimo na igreja do Brasil justamente pela maneira como as pessoas estão vivendo no Brasil e como o pecado está não apenas ganhando espaço, mas dominando os próprios cristãos, entendeu? Então, olhando por esse lado, aparentemente a igreja não está crescendo, ela está caindo, porque até os crentes já têm praticado as mesmas coisas que o mundo pratica, a gente já tem errado do mesmo jeito. Eu não vou me excluir disso, tá? Eu sou tão culpado quanto todos os outros crentes, e é por isso que eu tô tentando arrumar uma solução. A gente fica pensando, trabalhando, conversando, escrevendo sobre isso. Para quê? Para que nós tomemos uma direção correta, tá? Mas veja o que está escrito aqui em Mateus 24, que é justamente onde vocês vão poder descobrir como é que a igreja está caindo. Mateus 28, na verdade, né? Em Mateus 28, versículo 19, Jesus fala: ide, fazei discípulos de todas as nações. E com isso a igreja se espalhou por todas as nações. É claro que ela está crescendo nesse sentido de estar espalhada pelas nações. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beleza, essa é a primeira parte da missão. E fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós podemos dizer que a igreja no Brasil fez todos esses três passos? Foi, discipulou as pessoas e batizou elas?
Eu diria que nós estamos presos em dois passos e ignorando um dos passos, que é fazer discípulos. Fazer discípulo hoje no Brasil, fazer discípulo é o mesmo que colocar mais uma pessoa no hall de membros da igreja. É fazer com que ela assine um papel, aceite aquilo que o pastor falou e entre. É uma coisa mecânica. Fazer discípulo no Brasil é mecânico. Mas na história inteira, fazer discípulo não é isso. Nem em outras culturas, tá? Não é só no cristianismo, não. Em outras culturas, fazer discípulo é ensinar ele constantemente para que ele reflita aquele ensino. Entende? Então, o discípulo, ele não fica só ele não fica só ciente academicamente do que é certo e errado. Não é questão de você ensinar, isso é certo e isso é errado. Não é só isso. Ele vive aquilo. Ele reflete aquele mestre que ensinou ele. Isso é fazer discípulo, tá? E é por isso que no versículo 20 Jesus vai falar sobre isso também. Agora, no Brasil, o que nós estamos vendo, não apenas no mundo, mas na igreja, é que se ela está sendo discipulada, ela está refletindo outro mestre, um outro discipulador. Então, nas igrejas hoje em dia, você não pode falar tudo, você não pode ler a Bíblia inteira, você tem que selecionar o texto que você vai ler. Pensa-se mais no bem-estar dos membros do que na verdade. Veja bem, eles estão fazendo discípulos, mas eu não sei para quem que eles estão fazendo discípulos, porque Jesus, ele não tinha essa acepção de leitura, né? Pode falar sobre isso, mas não pode falar sobre aquilo. Os membros têm que estudar isso e aquele outro tema eles têm que odiar e a gente vai fazer eles odiar ainda mais. Esse tipo de discipulado que está sendo feito no Brasil, ele não reflete o discipulado de Jesus. Ele reflete um discipulado onde as pessoas focam no bem-estar do membro para que ele continue ali na igreja. E aí é óbvio, a gente tem ali grandes interesses em permanecer na igreja, né? A pessoa, o líder quer que você permaneça na igreja para você pagar o dízimo para ele, você tem dinheiro, tem posses, né? Então ele vai querer que você faça isso. Por isso ele não vai querer te incomodar, ele vai falar sobre os problemas. O que a Bíblia chama de pecado vai ser aliviado. Isso tem acontecido no Brasil ao longo de décadas. A gente está vendo isso ainda, né? Então veja bem, nós viemos, né? As pessoas foram. Elas batizaram, mas o discipulado delas não tem refletido o que Jesus é. Tem duas lives aqui no canal antiga, onde eu chamei a live de Jesus antissocial, onde eu apresento Jesus na Bíblia, lendo o texto da Bíblia, daqueles textos que a igreja ignora, que a maioria das igrejas, não estou generalizando, né? Tem igreja que fala a verdade, óbvio. Tem pessoas que gostam de falar a verdade dentro da igreja, mas de forma geral, a maioria não leem o Jesus da Bíblia, sabe? Eles focaram mais no Jesus histórico do ateísmo, né? Do liberalismo, no Jesus bonzinho, bonitinho, limpinho, né? Do liberalismo teológico, e esqueceram o Jesus da Bíblia, né? E aí quando eu fiz a leitura de vários textos sobre Jesus aqui no canal, eu fui chamado de besta. Besta no sentido apocalíptico, sabe? A besta do apocalipse. Me chamaram de agente de Satanás, porque eu estava lendo sobre o Jesus que está na Bíblia. Então veja bem, nós temos alguns problemas aqui em relação a isso, tá? E isso é refletido no próximo versículo do capítulo 20, capítulo 28, ó. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Todas as coisas que eu vos tenho mandado, Jesus. Então nós temos que falar sobre tudo que você falou, ensinar sobre tudo que você falou, e aí Jesus responderia, sim, tudo que eu ensinei. Mas isso acaba não acontecendo, né? Acaba não acontecendo aqui. Há vídeos no canal, por exemplo, que escandalizam as pessoas, principalmente quando eu falo por que Jesus ensinava por parábolas. Eu vi uma pessoa ficando maluca quando ela viu a explicação da Bíblia do porquê Jesus ensinava por parábolas, sabe? Por quê? Porque não estamos acostumados com o Jesus da Bíblia, não estamos sendo discipulados pelo Jesus da Bíblia, mas pelo Jesus do mundo, o falso Cristo que está agindo aí no mundo, né? Esse Jesus do mundo aí, não se engane, ele é a manifestação de Satanás, tá? Dentro das igrejas, sim, dentro das igrejas, ensinando o falso Jesus. E aí quando a gente fala sobre o verdadeiro, geralmente nós somos colocados no banco, né? Ou é atrasado a nossa
a nossa chance de falar na igreja e tudo mais. E é por isso que eu estou desenvolvendo essa série de estudos para fazer com que as pessoas, ainda que elas estejam no banco, consigam influenciar a igreja. Então, a minha intenção, pessoal, é furar essa barreira que é colocada contra as pessoas que querem ensinar na igreja e fazê-las ensinarem, ainda que seja proibido elas irem lá no púlpito, tá? Então, a jornada do peregrino é isso. Então, olha só, olhando por esse lado, ô Laodiceia, a igreja não está crescendo no sentido de refletir o Jesus da Bíblia. Ela pode estar crescendo de forma mecânica e numérica, financeira, mas ela não reflete na sociedade o Jesus da Bíblia. E eu não estou falando sobre política aqui, tá, pessoal? Embora envolva política também. Estou falando sobre eu, você, no campo missionário que nós temos. Qual é o nosso campo missionário? A nossa família, a nossa empresa, os nossos negócios, os nossos prazeres, a igreja também, aquele lugar onde não há ninguém falando sobre Jesus. Nosso campo missionário é todos os lugares, né? Infelizmente, a gente não tem visto um bom reflexo do cristianismo no mundo hoje, né? Há mais interesse e há pessoas abandonando mesmo. A gente está vivendo essa época de apostasia, como o Paulo Júnior, né, falou no último sermão. Ele falou muito bem isso, né? O Paulo Júnior fez um sermão sobre Apocalipse e ele está fazendo alguns sermões sobre Apocalipse. Já fica aí. Eu vou convidar vocês a assistir o sermão dele, que está muito bom sobre Apocalipse, né? Ele falou que nós estamos entre um período e o último da humanidade, né? Ele marca esse período como a apostasia e a vinda do filho da perdição, aquele cara que vai enganar o mundo inteiro e colocar ele contra a igreja verdadeira. E segundo o Paulo Júnior, nós estamos na virada desse processo. A apostasia já está em alta, agora só falta vir aquele que vai enganar todas as nações. Muita gente fala sobre o anticristo, a besta do Apocalipse e tudo mais, né? Então nós estamos nesse período, tá, ô Laodiceia? Então, cara, não é importante nesse período alertarmos o maior número de pessoas sobre isso, entendeu? Agora, por que isso não tem sido feito nas igrejas? Como o próprio Paulo Júnior falou, eu lembro do sermão dele muito bem, ele falou que esse é um assunto pouco falado das igrejas. E quando ele vai pregar sobre o inferno, também ele pregou sobre o inferno, ele falou a mesma coisa, esse assunto não é falado das igrejas. As pessoas não querem abordar esses temas nas igrejas. E isso vai ser refletido na nossa vida na sociedade. Menos apego à palavra de Deus, menor busca de santidade. A gente não vai temer mais a Deus no sentido de poder nos castigar, nos condenar. E vamos viver de acordo com o príncipe deste século, que é Satanás, né? Então, tudo isso é refletido em como nós estamos lidando com as coisas. A gente conversando sobre conteúdo aqui no grupo do Telegram, nós percebemos que as pessoas, por exemplo, no YouTube, elas procuram mais as coisas que lhes dão prazer do que as coisas de Deus. Os vídeos que falam sobre Deus são menos procurados do que os outros vídeos, né? Cara, o Brasil, ele é majoritariamente cristão. Católicos, evangélicos, eu sei que tá várias linhas, mas a maioria dos brasileiros são cristãos de algum jeito. E se a maioria dos brasileiros são cristãos de algum jeito, isso significa que a maioria dos cristãos não estão buscando as coisas de Deus no YouTube. É como se o YouTube fosse permitido, como se ele não fosse do mundo, né? Ele não fosse a nossa realidade. Então aqui dentro tudo é permitido. E não é assim que funciona. Pelo contrário, né? Se há mais crentes no Brasil, o número de visualização das coisas de cristãos deveria ser maior do que do mundo. Mas é o contrário. É o contrário do que acontece no Brasil. E isso demonstra que alguma coisa está falhando nesse crescimento da igreja. Se ela está crescendo, ela só está crescendo de números, mas não de crentes, entendeu? Como estava na lição da EBD que nós fizemos aqui domingo retrasado, o joio está crescendo, mas o trigo não. É isso que a gente observa aqui, né? E tem outros comentários que eu queria comentar com vocês, ó. O Wilson falou o seguinte, ó, faz o L. Eu não acho que seja questão de política apenas, tá, Wilson? Eu acredito mesmo que a política tenha perseguido o cristianismo, mas a culpa não é deles exclusivamente, tá? Então não se resume só faz o L, entendeu? Não é só isso, não. O problema está dentro da igreja também. O Paulo comentou o seguinte, ó, está mesmo, sempre se renova os cristãos,
mas no tempo de hoje, a nova geração não está indo para a igreja, você vê só a antiga geração. O que ele quis dizer aqui? Na história da igreja, a igreja vai sempre se renovando. E nós estamos, Paulo, chegando perto de uma nova reforma mesmo. Uma nova reforma no sentido de reforma protestante, tá? Mas o que ele está anotando? A igreja vai sempre se renovando. Mas a igreja atual, ela é mais visitada pela antiga geração, ou seja, as pessoas mais velhas. As pessoas mais novas não estão procurando a igreja. Por dois motivos, pelo menos, Paulo. Primeiro, essas pessoas não querem buscar a Deus, porque elas são pecadoras mesmo, são condenadas por causa disso. E segundo, a geração antiga está falhando em passar para a geração nova a verdade do evangelho. Isso foi o que aconteceu, por exemplo, em Juízes, né? Você lembra que o povo entrou na Terra Prometida e aí aconteceu o problema deles se misturarem com os outros povos? Então, é o que está acontecendo hoje aqui também. Deixa eu só ver se tá aqui, ó. Essas, pois, são as nações, tão somente... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Estes, pois, ficaram por eles provar a Israel, para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvido ao mandamento do Senhor, mas ele tinha ordenado seus pais, pelo ministério de Moisés. Eu não vou lembrar agora aonde, deixa eu ver aqui. Tá no capítulo 3. Tá no capítulo 3. Mas eu não sei o versículo agora, que eu não estava pensando em fazer isso. O que acontece? Esse é um efeito que aconteceu lá em Juízes. O povo entrou na Terra Prometida, Paulo, e ao invés deles passarem os ensinos de Moisés, ali da Torá, para os seus filhos, eles não passaram. Então, os seus filhos cresceram sendo catequizados pelo mundo, sabe? E é bem interessante, né? Isso, cara, os nossos pais falavam sobre isso e a gente não deu ouvido, né? Você lembra que quando a gente era criança era proibido, nossos pais nos proibiam assistir Cavaleiro do Zodíaco, aqueles desenhos todos, lembra? Desenho Churato, Cavaleiro do Zodíaco, Giban, Jiraiya, eu não sei, cara, qual a idade que você tem aí, qual era o desenho que vocês assistiam? Então, isso acontecia, sabe? A gente não dava ouvido às nossas mães quando elas falavam, olha, isso aí tá ensinando coisa errada pra você. E a maioria das mães também não tinha tempo para ensinar o que era certo. Então nós crescemos sem perceber, aprendendo a cultura pagã da China, do Japão, né, da Índia, sem saber que isso estava aos poucos substituindo a verdade de Deus no nosso coração. Então foi a mesma coisa que aconteceu na entrada do povo lá no período dos juízes, está acontecendo hoje. Essa geração atual, ela não aprendeu corretamente a verdade de Deus e ela já está aprendendo desde criança a cultura do mundo, tá? E essa é a igreja do futuro, né? São eles que daqui a 50 anos vão estar no púlpito. Então não tem como esconder a verdade. Eles vão estar no púlpito daqui a 50, 60 anos. Agora, o que eles aprendem agora é que vai ser usado no futuro. E o que eles estão aprendendo agora não parece ser nada legal, né? Então a gente tem que corrigir isso aqui, influenciando as pessoas de dentro da igreja primeiro, tá? O Augusto comentou o seguinte, ó, depois que certos padres andam se acabando nas redes sociais, literalmente era lógico que iriam perder seguidores. O Augusto está focando nas redes sociais como um problema para a nossa geração. E faz sentido mesmo, as redes sociais, se não forem bem utilizadas, elas acabam nos desviando da verdade. E aí vocês viram aí alguns padres entrando por esses caminhos, né? Teve padre esses dias pego em pirâmide financeira, teve padre pego na pedofilia, né? E cara, as redes sociais, elas impulsionam o erro mesmo, para padres e pastores. Isso é para qualquer um dos dois, tá? É um risco que a gente corre ao ficar na internet mesmo, tá? Então tem que tomar cuidado. E para finalizar, o Cláudio, tem mais pessoas comentando aqui, né? Mas para não ficar muito grande, o Cláudio, deixa eu ver, o Dário aqui, né? O Dário, ele fez um comentário que eu acho que tem mais, ele vai focar mais no que a gente tá falando, né? Eu vou ler os dois, não tem jeito, né? Vamos ler o do Dário e depois do Cláudio aqui. As pessoas estão ficando cada vez mais longe da Bíblia. Está acontecendo o mesmo que aconteceu na Europa. Esfriaram o povo daqui de Portugal. Esfriaram. O povo daqui de Portugal não engole o evangelho e o poder que ele tem.
Isso aqui é uma estratégia, Dário, que funcionou muito bem na Europa, que está chegando no Brasil já tem uns 20 anos, 30 anos mesmo, tá? Que é o liberalismo teológico. Tem vídeo aqui no canal sobre liberalismo teológico, é importante vocês assistirem, tá? O liberalismo teológico, desde o século XVII, ele tem se infiltrado na igreja para enfraquecer a igreja de dentro para fora, entendeu? É uma estratégia de guerra. E, se não me engano, foi Maquiavel que escreveu sobre isso, né? Mas há alguns relatos na Bíblia também sobre isso. O povo contrário ao outro povo, né, que está em guerra, ele entra dentro dentro das terras dele e envenena o rio, envenena os campos de arroz, né? Eu acho que isso aí é da arte da guerra, se não me engano. Não lembro onde que eu li. E aí o povo começa a comer comida envenenada e morrer lá dentro mesmo. Então, essa estratégia, Dário, foi aplicada na Europa pelo marxismo, pelo comunismo, e que gerou o liberalismo, tá? E aí ela chegou no Brasil também, ela já está tendo resultados no Brasil. As pessoas entram dentro da igreja, agem como cristãos no início, mas vão envenenando as pessoas aos poucos, seja diminuindo o poder do evangelho, seja falando menos da Bíblia e mais de coisas seculares, né? Enfim, ou distorcendo mesmo de vez, ou atualizando a Bíblia, como o Ed René, que é um bom representante desse movimento liberal no Brasil, faz, né? Então, por exemplo, há pastores, né? Eu vejo isso acontecer, que pastores que vão pregar, leem um versículo da Bíblia e ficam naquele versículo, mas não leem mais a Bíblia, entendeu? Aí eles começam a contar piadas, começam a contar relatos, olha só. Isso é uma estratégia do liberalismo que funcionou no século XX e XXI no Brasil, que está funcionando até hoje, e que faz com que a pessoa esteja no púlpito pregando, mas ela não está lendo a Bíblia. Entendeu? Ela não está falando da Bíblia, está falando sobre qualquer outra coisa. E as pessoas, elas vão esfriando dentro da igreja, tá? Mesmo que haja, às vezes, ali barulho, mesmo que haja cantoria, as pessoas intelectualmente vão ficando para trás, propositalmente, né? O autor do livro Emburrecimento Programado escreveu sobre isso. Isso foi aplicado nos Estados Unidos e também aplicado no Brasil. O emburrecimento programado é responsável pelo povo estar 30, 40 anos na igreja e não saber ler a Bíblia, não saber expor as escrituras do jeito certo, tá? Eles estão lá, mas não aprenderam nada, então estão crescendo nada. Obviamente eles não vão poder fazer aquilo que Jesus ordenou, né? Que é ensinar eles a guardar, que eles não estão aprendendo nada. O que eles estão guardando se eles não sabem? Entende? Então, a santificação necessita do conhecimento das escrituras. E aí, quando a gente não ensina isso na igreja, eles vão vivendo, achando que estão se santificando e, na verdade, estão se matando dentro da igreja. E esse é um movimento que a gente tem que perseguir o tempo todo aqui no Brasil, tá? Ele é complicado. O Cláudio, para finalizar agora, ele comentou o seguinte, ó, com certeza esse pivô de que vai nas reuniões ou cultos vão para buscar as coisas desse mundo, acreditam nos falsos ensinos, abraçaram modismo, heresias e aberrações, são poucos que se salvam de verdade nas igrejas. Esse é um dos motivos de muitas igrejas incharem, que o Cláudio colocou aqui. As pessoas vão na igreja, mas elas vão buscar a bênção. Elas vão, porque o Brasil ele foi criado de forma muito pobre, sabe? Não financeiramente, porque nós temos dinheiro, mas mentalmente somos sempre pobres, somos sempre miseráveis, nós precisamos sempre de mais. Isso esqueci o termo agora, o materialismo, né? Foi muito treinado no brasileiro. Então, se tem um lugar que vai fazer um sermão sobre como crescer na sua empresa, e do outro lado tem um sermão sobre como se manter, ou como buscar a santidade, qual dos dois você acha que vai encher de pessoas? Bota nos comentários. Então, no Brasil, a nossa cultura, ela é muito assim, sabe? Vocês precisam de mais, vocês não têm nada. Isso também é uma estratégia política contra nós, sabe? E como o povo brasileiro acha que está sempre com pouco e sempre precisando de mais,
ele lota igrejas de pessoas que estão sempre querendo mais, né? Mas o que elas não querem mais não é a palavra de Deus, elas querem mais as coisas do mundo, é o materialismo tomando conta. E materialismo vende, e materialismo faz pessoas ricas. Vocês viram esses dias um vídeo do presidente da Assembleia de Deus andando de Mercedes, né? Eu já tem um vídeo deles aqui expondo o problema da Assembleia de Deus e como que os líderes são milionários com o dinheiro dos pobres membros, né? Que não param de dar, não param de entregar. Eu não tô falando que você não tem que parar de dar dinheiro, o reino de Deus precisa ser sustentado. O problema é não falar nada quando esse dinheiro não causa efeito no reino de Deus e quando ele vai só pro bolso de alguém, né? Aí as pessoas se calam com medo do profeta e com medo de serem cancelados e tudo mais. Então essa é uma realidade, o materialismo está sugando a mente do brasileiro e isso é feito de propósito. Aí vocês vão procurar mais as coisas deste mundo do que as coisas de Deus, né? Então é mais prazeroso fazer alguma coisa que o mundo faz do que ir para a igreja no domingo de manhã, entende? Você acorda de madrugada para viajar, mas você não acorda de madrugada para ir na igreja, por exemplo, porque ir viajar é melhor do que ir na igreja. É isso que a gente tá demonstrando. Agora, vocês acham que uma igreja desse naipe está crescendo de verdade no Brasil? É óbvio que não, né? Então, a minha proposta para vocês é esse estudo aqui, derivado, mais uma vez, do nosso livro Diário de Bordo 85, tá? Esse livro aqui tem tudo que você precisa para começar ou para fazer do jeito certo, tá? Você que está fazendo errado, não está conseguindo a atenção certa dos membros da igreja. Não estou falando sobre o sucesso, estou falando sobre a atenção correta, tá? Esse estudo aqui vai ajudar você, vai ser publicado aqui semanalmente no canal. Já saiu um capítulo, ele está na área de membros. Quando sair o segundo capítulo, vocês que não são membros vão poder ver. Mas depois ele vai para a área de membros também, tá? E eu vou acompanhar vocês agora no comentário, ver o que está acontecendo no Brasil, o que mais a gente precisa fazer. Fique com Deus, comentem à vontade, compartilhem o vídeo à vontade e tchau!